Eu matei o meu padrasto com as minhas próprias mãos, e o pior é que ninguém acreditou em mim quando disse que ele merecia. A minha mãe, essa serpente que me pariu, assistiu ao tudo de olhos secos, fingindo choque enquanto contava mentalmente os euros do seguro de vida dele. E agora, solto das correntes da prisão, eu volto para casa não para perdoar, mas para queimar o que resta dessa família podre até às cinzas, porque a vingança não é um crime, é justiça atrasada. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto o autocarro sacolejava pela marginal, deixando para trás as praias de Cascais cheias de famílias felizes que fingiam vidas perfeitas. Eu olhava pela janela embaçada, as mãos cerradas no colo, sentindo o peso da pulseira eletrónica que ainda me roçava o tornozelo como um fantasma. 2 anos. 2 anos na maldita prisão de Caxias, por um homicídio que todos diziam ser premeditado, mas que para mim era o fim de uma vida de humilhações. Eu, o filho bastardo, o erro que a minha mãe nunca quis assumir. E o padrasto? Aquele porco chamado Manuel, com o seu riso gutural e as mãos que fediam a tabaco e a promessas falsas. Tudo começou numa noite de verão, há 5 anos, no nosso apartamento apertado no bairro Alto. A cidade pulsava lá fora com fado e risos de turistas, mas dentro de casa era um inferno silencioso. Eu tinha 23 anos, acabara de perder o emprego na fábrica de conservas em Setúbal, culpa do Manuel, que me denunciara por roubo de material, só porque eu recusara dar-lhe metade do salário para as suas apostas no casino de Estoril. És um inútil, rapaz, disse-me ele naquela noite, enquanto bebia o seu copo de tinto barato, os olhos injetados fixos na televisão que transmitia um jogo de futebol. A minha mãe, sentada no sofá poído, limitou-se a acenar com a cabeça, os lábios pintados de vermelho desbotado tremendo ligeiramente. Ela sempre fora assim, uma mulher de alfama, com orgulho de quem dançara sardanas nos festivais mas que agora se contentava com as migalhas de um homem que a mantinha. Eu entrei em casa exausto, o suor colando a camisa às costas, e encontrei-os à mesa da cozinha. O ar cheirava a bacalhau queimado e a rancor acumulado. O que é isto? Perguntei, apontando para a pilha de cartas de despejo que Manuel espalhara sobre a toalha de plástico. Ele riu-se, um som rouco quicou nas paredes finas. Isto é o teu fim aqui, miúdo. A casa é minha, o teu quarto é meu, e tu? Tu vais para a rua como o cão que és. A minha mãe não disse nada, só baixou os olhos para o prato, mexendo o garfo no resto de grão de bico frio. Eu senti o sangue ferver nas veias, como o vinho a aquecer o estômago antes de uma briga de rua em Alfama. Mãe, chamei, a voz rouca de incredulidade. Ela ergueu o olhar por um segundo, e vi ali o vazio, não amor, não remorso, só o cálculo frio de quem sobrevive. Naquela noite, gritei. Gritei como um louco, as palavras saindo enrajadas de fúria contida por anos. Vocês fizeram-me isto. Vocês me puseram no mundo para quê? Para ser o bode expiatório das vossas merdas. Manuel levantou-se, o copo tombando e espalhando vinho tinto pelo chão como sangue fresco. Ele era mais alto que eu, mais largo, com os punhos calejados de anos a trabalhar nos estaleiros de Lisboa. Cala a boca, seu merdas. Sai daqui antes que te parta a cara. Mas eu não saí. Em vez disso, avancei, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. A briga foi rápida e suja. Ele acertou-me um soco no estômago que me dobrou ao meio, o ar fugindo dos pulmões como um grito abafado. Eu revidei com um pontapé nas canelas dele, e caímos os dois sobre a mesa, pratos estilhaçando, talheres voando. A minha mãe gritou então, mas não para nos parar, gritou para os vizinhos, para que o mundo ouvisse o caos que ela ajudara a criar. Quando a polícia chegou, meia hora depois, com sirenes cortando a noite como facas, eu estava de joelhos no chão pegajoso, o rosto inchado e ensanguentado. Manuel jazia imóvel, o crânio rachado contra o canto da mesa de mármore falso que comprara no mercado de Alcântara. Um acidente, jurei eu. Uma briga que saiu do controlo. Mas a minha mãe, a minha mãe, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas falsas, contou uma história diferente. Ele planeou isto, inspetor. O meu filho. Ele odiava o Manuel há anos. Dizia que o ia matar um dia. As palavras dela foram como veneno injetado diretamente no meu coração. Eu olhei para ela, implorando com os olhos, mas ela virou o rosto, limpando uma lágrima que nunca caiu de verdade. O julgamento foi um circo. Em Évora, onde o Tribunal Distrital nos recebeu com o cheiro de azulejos antigos e justiça enviesada, os advogados de acusação pintaram-me como um monstro, o jovem sem futuro, o alcoólico em potência, o filho ingrato que tramara contra o provedor da família. Testemunhas. Os vizinhos do prédio, comprados com promessas de cerveja no tasco local. Provas. Uma mensagem de texto que eu enviara a um amigo meses antes, brincando sobre matar o velho se ele não parar de me chatear. E a minha mãe? Ela subiu ao banco das testemunhas vestida de preto, como uma viúva devota, e repetiu a ladainha. Eu tentei ajudá-lo,
mas ele era violento desde criança. O Manuel era um santo, trabalhava dia e noite para nós. Santo. A palavra ecoou na sala como um trovão, e eu ri, um riso seco, quebrado, que o juiz interpretou como delírio culpado. Condenado a 5 anos, com pena suspensa para 2 por bom comportamento. 2 anos que passei a contar azulejos rachados na cela, a ouvir os gemidos noturnos dos outros reclusos, a sonhar com o mar de Sagres onde crescera a correr pelas dunas antes de tudo azedar. E durante todo esse tempo, o que a minha mãe fazia? Cartas ocasionais, cheias de "sinto a tua falta, filho", e "o Manuel teria perdoado", mas sem uma visita, sem um abraço através do vidro. Até que, 6 meses antes da saída, chegou uma carta diferente. Papel perfumado, caligrafia trêmula, volta para casa, meu amor. Herdei uma casa em Coimbra do teu avô. Podemos recomeçar. Mas preciso que assines uns papéis. É pelo teu bem. Eu sabia o que era. Dinheiro. Sempre o dinheiro. O teu avô, um solteirão excêntrico que morrera em Setúbal deixando uma fortuna em ações de vinho do Porto e propriedades dispersas pelo Douro. A minha mãe, como herdeira direta, aceitara-me de volta não por amor, mas porque precisava da minha assinatura para contornar uma cláusula que exigia o consentimento de todos os descendentes vivos. Eu era o elo fraco, o filho legítimo que podia reclamar uma parte se quisesse. Ri-me ao ler aquilo, sentado na cama dura da prisão, o cheiro de desinfetante queimando as narinas. Aceitei, claro. Não por ela, mas por mim. Porque a vingança começa com um pé dentro da porta. Saí de Caxias numa manhã de outubro, o ar salgado do Tejo enchendo-me os pulmões como um bálsamo amargo. O autocarro parou em Lisboa, e de lá apanhei o comboio para Coimbra, as colinas douradas do Alentejo desfocando-se pela janela como memórias desbotadas. A cidade velha esperava-me com as suas torres medievais e o rio Mondego serpenteando preguiçoso, mas eu não via beleza, via armadilhas. A casa nova era um solar decadente na Quinta das Lágrimas, paredes cobertas de areia e janelas que rangiam como ossos velhos. A minha mãe abriu a porta com um sorriso forçado, os cabelos grisalhos presos num coque apertado, o vestido florido que usava nos domingos de missa. "Meu filho", exclamou, estendendo os braços. Abracei-a por um segundo, sentindo o cheiro de lavanda misturado com medo. Atrás dela, a casa ecoava vazia, sem Manuel, sem ecos da velha vida, só o tic-tac de um relógio antigo marcando o tempo até ao próximo golpe. Instalámo-nos numa rotina falsa. Eu ocupava o quarto no sótão, com vista para os jardins abandonados onde outrora de Inês fora assassinada, irónico, pensei, uma história de amor e traição que espelhava a nossa. Ela cozinhava pratos do norte, tripas à moda, arroz de sarrabulho, falando de tempos melhores, enquanto eu assinava os papéis um a um. Herança dividida em 3, ela, eu, e uma prima distante em Porto. Mas eu via os olhos dela brilhar enquanto contava os números, o modo como os dedos tremiam ao folhear os documentos notariais. "És o meu salvador, filho", dizia, mas eu sabia, salvador hoje, estorvo amanhã. As noites eram piores. Deitado na cama rangente, ouvia os sussurros dela ao telefone, ligações para advogados em Lisboa que prometiam resolver o problema do rapaz. Uma noite, não aguentei. Desci as escadas aos tropeções, o coração acelerado, e apanhei-a na cozinha, o telemóvel pressionado contra a orelha. Sim, ele assinou tudo. Mas e se ele descobrir? Não, o Manuel está morto, ninguém mais. Ela congelou ao ver-me, o telefone caindo no balcão com um estalido. Filho. Era só o notário. Mentira. Eu avancei, pegando no aparelho, e vi o nome na tela, Advogado Silva, Assuntos Familiares. O mesmo canalha que me defendera no julgamento, agora ao serviço dela. Queres o quê, mãe? Os meus 30% para ti. Para quê? Para mais um marido que te bata e te use. As palavras saíram como cuspos, afiadas e venenosas. Ela recuou, os olhos arregalados, mas não de medo, de raiva. Tu não sabes nada. O Manuel era o único que me protegia deste mundo cruel. E tu? Tu mataste. Mataste o nosso futuro. Gritou, a voz ecoando pelas paredes de pedra como um lamento de mora encantada. Eu ri, um riso baixo e perigoso. Futuro. O teu futuro era eu, antes dele. Antes de tudo. Virei-me e subi as escadas, trancando a porta do quarto. Mas naquela noite, enquanto o vento uivava do Mondego, planeei. Não vingança cega, mas calculada. Como um vinho do Douro, envelhecido, encorpado, letal. Dias viraram semanas. Coimbra acordava com o sino da universidade, estudantes rindo nas ruas empedradas, alheios ao veneno que corria nas minhas veias. Eu passeava pelos jardins da quinta, colhendo rosas murchas e pensando em como as espinhas podiam cortar fundo.
A minha mãe tentava reconciliações forçadas, jantares com queijos da serra e vinho verde, conversas sobre o passado em que ela me embalava ao som de fado na rádio. Mas eu via as rachaduras, o modo como ela evitava o meu olhar, como contava os euros escondida no quarto dela. E então, veio a carta da prima, obrigada pela partilha, primo. Mas ouvi rumores. A tia está a tentar anular a tua parte. Cuidado. Era o estupim. Confrontá-la naquela tarde chuvosa, com o mondego inchado pela tempestade, foi como reacender uma fogueira fria. Traição outra vez, mãe? Depois de tudo. Ela negou no início, lágrimas genuínas agora, jurando pelo sangue de Cristo. Mas eu mostrei a carta, e o castelo desabou. És um monstro, berrou ela, empurrando-me contra a parede. Saia daqui. Saia antes que chame a polícia de novo. Expulsa-me, pela segunda vez, mas agora com o gosto amargo do dinheiro entre nós. Peguei nas minhas coisas, uma mala velha e o ódio novo, e parti para Lisboa, o comboio chacoalhando como o meu peito. Mas não era o fim. Era o começo. Porque a vingança, em Portugal, é como o azeite, escorre devagar, mas mancha para sempre. Lisboa recebeu-me de braços abertos e cheiro a mar, mas o meu coração era um poço seco. Aluguei um quarto minúsculo no Chiado, num prédio decrépito onde o proprietário, um velho fadoísta chamado Zé, trocava aluguel por histórias da prisão. Tu tens olhos de quem viu o diabo, disse-me ele na primeira noite, servindo-me um copo de ginginha caseira. Eu sorri, um sorriso torto que não chegava aos olhos. Vi pior, Zé. Vi a minha própria mãe vender a alma por tostões. Ele acenou, tocando uma viola desafinada, e o som melancólico encheu o ar como fumaça de incenso numa igreja de Alfama. Os dias eram uma névoa de buscas, emprego numa oficina de mecânica em Alcântara, onde consertava carros de ricos que nem olhavam para mim. Noites. Planejava. Comprei um caderno barato na Feira da Ladra, páginas amareladas onde anotava tudo, os contactos do advogado Silva, os hábitos da minha mãe em Coimbra, os detalhes da herança que ela tentava engolir. Era uma teia, fina e pegajosa, tecida com paciência de quem aprendeu a sobreviver na cela. Contactei a prima, uma mulher chamada Ana, que vivia no Porto com maridos trocados como meias. Ela quer tudo, primo, confidenciou-me ao telefone, a voz rouca de cigarros e desconfiança. Mas nós podemos parar isto. Juntos. Juntos. A palavra soou estranha na minha boca, como vinho azedo. Voltei a Coimbra um mês depois, não como filho, mas como predador. Apanhei o comboio da manhã, o Douro passando em flashes verdes e castanhos, e cheguei à Quinta das Lágrimas ao meio-dia, o sol filtrando através das nuvens como um julgamento divino. Ela abriu a porta hesitante, os olhos inchados de noites mal dormidas. O que fazes aqui? Eu disse para ires embora. Mas eu empurrei a porta, entrando sem convite, o cheiro de mofo e rosas podres envolvendo-me como um abraço indesejado. Assinei os papéis, mãe. Agora, quero ver os números. Todos eles. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde outrora comíamos pão com chouriço, e exigi os documentos. Ela resistiu, choramingando sobre direitos de mãe, mas cedeu quando ameacei ligar para o notário em Lisboa. Horas depois, com papéis espalhados como folhas de outono, vi a verdade nua. Ela transferira fundos para uma conta em Espanha, em nome de um amigo que cheirava a amante. 50.000 euros, metade da minha parte. Para quê, mãe? Para outro Manuel. Alguém que te prometa ouro e te dê ferrugem. A minha voz era baixa, controlada, mas o ódio borbulhava por baixo como lava sob a crosta da terra alentejana. Ela desabou na cadeira, o rosto enrugado contorcendo-se em soluços. Eu errei, filho. O Manuel. Ele me deixou sozinha, e o medo. O medo de ficar sem nada. Sozinha. A palavra ecoou, e por um momento, vi a rapariga que ela fora, dançando nas festas de São João, rindo com o pai pescador no Tejo. Mas o momento passou, e o que restou foi desprezo. Parti dali com cópias dos documentos, prometendo resolver isto à nossa maneira. De volta a Lisboa, contactei Ana. Encontrámo-nos num café no Rossio, ela com um casaco de pele falso e olhos astutos como os de uma raposa do Douro. Vamos denunciá-la, propôs, acendendo um cigarro apesar do interdito. Fraude familiar, tribunal em Porto. Ela perde tudo. Mas eu sacudi a cabeça. Denúncia era fraca, burocrática, como um vinho sem corpo. Eu queria dor, a dor que ela me infligira 2 vezes, a expulsão da infância e agora esta traição monetária. Não, prima. Vamos fazer pior. Vamos fazer com que ela sinta o vazio. Planeamos então, sob o dossel de pombos do Rossio, eu infiltrar-me-ia de novo, fingindo perdão. Ela, do Porto, pressionaria os advogados com ameaças de escândalo público.
O regresso foi um teatro bem ensaiado. Cheguei à quinta numa sexta-feira de chuva, batendo à porta com uma garrafa de Porto Vintage e um ramo de flores silvestres colhidas nas margens do Mondego. Perdão, mãe. Eu entendo agora. O medo. Ela chorou de verdade dessa vez, abraçando-me como se eu fosse a âncora no mar de tormentas. Instalei-me no quarto de hóspedes, paredes forradas de tapeçarias desbotadas que contavam histórias de cavaleiros e traições. Dias de falsa paz, caminhadas pelos jardins, onde eu colhia histórias dela sobre o Manuel. Ele era bruto, mas amava-me, e eu a sentia, escondendo o nojo. Noites, enquanto ela dormia, revistava gavetas, cartas de amor antigas, fotografias minhas bebé que ela guardara como troféus, e o diário, páginas amareladas onde confessava: o rapaz é um fardo. Se não fosse pelo sangue, eu o teria abandonado há anos. Aquelas palavras foram o catalisador. Li-as à luz de uma vela, o coração endurecendo como pedra de granito minhota. Comecei a sabotar, devagar. Primeiro, pequenas coisas, sal na garrafa de leite, que a fez vomitar durante horas. Depois, mensagens anónimas no telemóvel dela, de amigos inventados que a acusavam de adultério pós-viúva. Ela enlouquecia aos poucos, os olhos assombrados, questionando a sanidade. És tu, filho? Estás a punir-me? Perguntava, a voz trêmula durante os jantares de lâmpada e arroz. Eu negava, com um sorriso sereno: mãe, o passado persegue-nos a todos. Mas internamente, regozijava-me. Era o começo da erosão, como o mar roendo as falésias de Sagres. Ana ligava do Porto, atualizando: os advogados estão nervosos. Ela perdeu 20.000 em taxas para encobrir. Ria-me ao telefone, imaginando o suor na testa dela. Mas então, veio a reviravolta. Uma noite, enquanto eu preparava o chá na cozinha, com uma pitada extra de ervas para acalmar os nervos dela, o telefone tocou. Era o advogado Silva. Senhora Maria, boa notícia, o tribunal aceitou o recurso. O seu filho perde a herança por conduta imprópria, o homicídio conta contra ele. Ouvi tudo, escondido atrás da porta, o sangue gelando nas veias. Ela riu, um riso baixo e triunfante: finalmente. Agora sou livre. Livre. A palavra queimou como ácido. Naquela noite, confrontei-a no salão, o fogo crepitando na lareira como o inferno que merecíamos. Ouvi, mãe. Livre de mim, como sempre quiseste. Ela empalideceu, mas contra-atacou: tu mataste o meu amor. Mereces nada. A briga explodiu, pratos voando, gritos ecoando até aos jardins onde fantasmas de amantes assassinados sussurravam aprovação. Empurrou-me para fora, pela terceira vez, mas agora sob a chuva torrencial, gritando para os vizinhos: ele é louco. Chamem a polícia. Corri pelas ruas encharcadas de Coimbra, o casaco colando à pele, o ódio florescendo como uma flor venenosa no peito. Mas enquanto fugia, sorria. Porque o plano evoluía, não mais sutil. Agora, era hora de incendiar tudo. Voltei a Lisboa encharcado e furioso, batendo à porta de Zé no Chiado. Ele abriu, os olhos semicerrados: o que se passa, rapaz? Pareces o diabo em pessoa. Contei-lhe tudo, as palavras saindo em catadupa, e ele ouviu, tocando devagar a viola. Vingança é um fado ruim, filho. Mas se é para cantar, canta alto. Ele conectou-me a um antigo conhecido, um hacker de Belém, especialista em contas bancárias e segredos digitais. Por 500 euros, ele limpa a tua mãe como um prato de bacalhau. Paguei, e dias depois, os relatórios chegaram: transferências para Espanha confirmadas, amante identificado, um construtor corrupto de Aveiro chamado Rui, com dívidas até ao pescoço. O plano solidificou-se numa noite de insônia, o Tejo brilhando lá fora como uma lâmina prateada. Ligaria para Rui, anónimo, revelando a fraude dela. Deixaria que ele a pressionasse, que o medo a comece por dentro. E Ana? Ela processaria por partilha injusta, arrastando o nome dela pela lama dos jornais do Porto. Mas o toque final seria meu, uma visita surpresa, não para confrontar, mas para assistir ao colapso. Porque a verdadeira vingança não é o golpe, é ver o inimigo implodir sozinho. O hacker, um tipo magro chamado Vasco com tatuagens de âncoras nos braços, resquícios de uma vida no mar como pescador no Algarve, encontrou-me num bar escondido na bica. O lugar cheirava a cerveja velha e segredos, com azulejos pintados de marinheiros bêbados nas paredes. Aqui está, disse ele, deslizando um pendrive sobre a mesa pegajosa. Tudo, e-mails, transferências, até fotos dela com o tal Rui em hotéis de badalhoca em Figueira da Foz. Olhei para ele, o copo de Superboc meio vazio na mão. E o risco? Ela pode rastrear. Ele riu, um som seco como o vento de Cabo da Roca. Em Portugal, ninguém rastreia ninguém.
Somos todos fantasmas uns dos outros. De volta ao quarto no chiado, no meu caderno agora cheio de rabiscos furiosos, transferi os ficheiros para o meu telemóvel antigo. Lia-os à noite, a luz azulada iluminando o meu rosto como um espectro. E-mails dela para Rui: meu amor, o dinheiro vem. O filho assinou, o idiota. Fotos granuladas, ela nua num quarto de hotel, rindo com champanhe na mão, o corpo envelhecido mas ainda com o fogo de quem dançara fado em noites de Alfama. O nojo misturava-se com uma dor surda, como uma ressaca de vinho tinto. Ela era a minha mãe, afinal. Mas o sangue não lava traições, só as torna mais viscosas. Comecei a agir devagar, como um vinho a fermentar nas caves do Douro. Primeiro, o telefonema anónimo para Rui. Usei um pré-pago comprado na estação de Santa Apolónia, a voz distorcida por um ar barato. Sabe quem é sua amante, Rui? Uma ladra de herança. Veja os ficheiros que lhe envio. Anexei amostras, extratos bancários, e-mails. Do outro lado, silêncio, depois um rosnado. Quem diabos é você? Rimo baixo. Um fantasma da família dela. Desliguei, o coração acelerado, imaginando o pânico dela quando ele batesse à porta. Não demorou. Uma semana depois, Ana ligou do Porto, excitada. Ela está a ligar para mim aos berros. Diz que o amante a ameaçou, que vai processar por fraude. Os jornais locais já farjaram, viúva de Coimbra em escândalo financeiro. Ria-me no comboio de regresso de uma visita falsa a Coimbra, onde a vira pela janela da quinta, pálida, andava de um lado para o outro como uma leoa enjaulada. Mas eu não parei. Enviei cópias para o advogado Silva, anónimas, com uma nota, a sua cliente mente. Veja os factos. Ele, o canalha, respondeu num e-mail acidentalmente enviado a si próprio, hackeado por Vasco: preciso de me distanciar. Isto cheira à prisão. O colapso dela veio em camadas, como as cebolas no cozido à portuguesa. Primeiro, as chamadas histéricas: filho, onde estás? Preciso de ti. Ignorava-as, deixando o telemóvel vibrar como um inseto moribundo. Depois, os rumores, vizinhos da quinta sussurrando sobre a viúva louca que rouba os filhos. Ana contava-me tudo, regozijando-se. Ela pediu-me perdão por escrito. Perdão. Como se eu me importasse. Mas eu importava-me, de um modo torcido. Cada golpe era uma catarse, mas também uma ferida aberta. Sonhava com ela criança, a mim a correr pelas praias de Comporta, rindo enquanto construíamos castelos de areia. Acordava suado, odiando-me por aquela fraqueza. Decidi confrontar Rui diretamente. Descobri o endereço dele numa pesquisa rápida: Aveiro, uma casa modesta perto dos canais, com barcos de moliceiro atracados como sentinelas. Apanhei o comboio de manhã cedo, o nevoeiro do Rio de Aveiro envolvendo a paisagem como um véu de segredos. Cheguei ao meio-dia, batendo à porta com punhos cerrados. Ele abriu, um homem de 50 anos com barriga de cerveja e olhos de tubarão. Quem és tu? Grunhiu, mas ao ver a minha cara, a cara dela, inegavelmente, empalideceu. O filho dela. O que roubaste de mim através dela. Empurrei-o para dentro, a casa cheirando a peixe seco e desespero. Ela prometeu o dinheiro, mas é meu. Meu por direito. Ele negou no início, mas mostrei os ficheiros no telemóvel, as provas dançando na tela como fantasmas digitais. A briga foi verbal, afiada como navalhas de navalha. Ela é uma puta mentirosa, cuspiu ele, o rosto vermelho como pimenta alentejano. Mas o dinheiro. Eu preciso dele para os credores. Rime, sentando-me no sofá poído. Então toma. Confronta-a. Diz-lhe que sabes de tudo, do Manuel, da herança, das noites em hotéis. Saí dali deixando-a tremer, mas com uma semente plantada, a raiva dele viraria-se contra ela, um cão raivoso solto na quinta. De volta a Lisboa, o clímax aproximava-se como uma tempestade do Atlântico. Recebi uma carta registada, ordem de despejo da prisão condicional violada, graças a uma denúncia dela sobre ameaças. Ela quer-te de volta atrás das grades, disse Zé, ao ler a carta no bar da bica. Mas nós somos lisboetas, rapaz. Lutamos com esperteza, não com punhos. Ele conectou-me a um advogado pro bono, um jovem idealista da Universidade Nova que odiava corrupção familiar. Podemos contraprocessar por difamação, prometeu, os olhos brilhando atrás de óculos tortos. Aceitei, mas o meu plano ia mais fundo, uma visita final à mãe, para ver o abismo nos olhos dela. Cheguei à quinta ao entardecer, o sol poente tingindo as pedras de sangue. A porta estava entreaberta, como um convite ao inferno. Dentro, caos, papéis espalhados, garrafas vazias de gin, o cheiro de desespero humano. Encontrei-a no salão, encolhida no sofá,
o cabelo desgrenhado como era selvagem. Mãe. A palavra saiu rouca, e ela ergueu a cabeça, os olhos vermelhos fixando-se em mim como garras. Tu. Tu fizeste isto. O Rui veio aqui, gritou, ameaçou-me com uma faca. Os vizinhos falam, o banco congelou as contas. Soluços rasgavam o ar, mas eu fiquei imóvel, uma estátua de mármore do Museu de Belas Artes. Sente-se agora, mãe. O vazio que me deste 2 vezes. Avancei, agachando-me à frente dela, o rosto dela tão perto que via as rugas como mapas de traições. Expulsaste-me da casa velha por nada. Aceitaste-me na nova pelo dinheiro. E agora, expulsas-me outra vez, mas eu voltei para te mostrar, o teu mundo é uma mentira. Ela agarrou-me o braço, unhas cravando como espinhos. Perdão, filho. Eu amo-te, juro pela Virgem de Fátima. Mas as palavras eram vazias, como o fado sem alma. Levantei-me, limpando o braço como se removesse sujidade. Amor. Isso morreu com o Manuel, nas tuas mentiras. Saí sem olhar para trás, a porta batendo como um veredito final. Naquele momento, enquanto caminhava pela chuva fina de Coimbra, soube que a vingança estava meio feita. Ela colapsaria sozinha, Rui a perseguiria, Ana processaria, o escândalo consumiria o que restava. Mas o meu peito doía, uma dor aguda como uma facada no escuro. Era vitória, sim, mas vazia. Como o mar de Portugal, belo, mas traiçoeiro, engolindo navios inteiros sem remorso. A viagem de regresso a Lisboa foi um borrão de luzes e sombras, o comboio balançando como um berço de pesadelos. Sentei-me junto à janela, o reflexo do meu rosto distorcido no vidro escuro, olhos fundos, barba por fazer, a marca de um homem que matara não só um padrasto, mas pedaços de si próprio. O telefone vibrou, mensagem de Ana. Tribunal marcou audiência para a semana que vem. Ela está destruída. Diz que quer suicidar-se. Suicidar-se. As palavras gelaram-me o estômago, um enjoo subindo como vinho azedo. Imaginei-a na quinta, sozinha com o frasco de comprimidos, o mondego sussurrando convites ao abismo. Sacudi a cabeça. Não. Ela era mais forte que isso, ou mais covarde. Em Lisboa, o chiado fervilhava com turistas e artistas de rua, um contraste cruel com o vazio dentro de mim. Zé esperava-me no bar, a viola ao colo como uma amante fiel. Bebe isto, rapaz. Pastel de nata e café ajudam a engolir o fel. Mastiguei o pastel, o creme doce contrastando com o amargor na garganta. Contei-lhe da visita, das unhas dela na minha pele. E agora? Ganhaste, mas pareces um fantasma. Ele tinha razão. A vingança era um fogo que consumia tudo, inclusive o vingador. Agora, espero o fim, respondi, mas internamente, o plano evoluía. Não bastava ruína financeira, precisava de algo que doesse na alma, como ela me doera. Contactei Vasco de novo, o hacker de Belém. Encontrámo-nos num cais do Tejo, barcos de recreio balançando ao ritmo das ondas. Quero mais, disse-lhe, o vento salgado chicoteando o rosto. Aceder ao e-mail dela, aos contactos. Envia mensagens falsas, de amigos, de família, dizendo que a abandonam por causa do escândalo. Ele ergueu uma sobrancelha, o cigarro pendurado nos lábios. Isso é cruzar a linha, mano. De vingança para tortura. Rime, amargo. A linha foi cruzada quando ela me entregou aos lobos. Ele aceitou por mais 200 euros, e naquela noite, enquanto eu bebia sozinho num tasco de alfama, as mensagens partiram. Maria, não posso mais. És tóxica. De primos, de vizinhos inventados, até de um, Manuel do Além, viado fantasma. Os efeitos foram rápidos, como um veneno lento. Dias depois, Ana ligou. Ela apareceu no meu apartamento no Porto. Gritando, implorando ajuda. Tive de chamar a polícia para a levar embora. Imaginei a cena, a minha mãe, outrora rainha das festas de Santo António, agora uma mendiga de olhos selvagens nas ruas empedradas do Porto. Boa, murmurei, mas o estômago revirava. O advogado pro bono confirmou, a audiência corre bem. Ela admite fraudes menores para reduzir pena, mas a herança é tua, e dela, nada. Nada. A palavra ecoava como um sino rachado. Mas o remorso começou a rastejar, como era nas paredes da quinta. Sonhos, ela a afogar-se no mondego, eu a estender a mão mas recuar. Acordava ofegante, o quarto no chiado girando como um carrossel quebrado. Falei com Zé sobre isso, numa noite de fado ao vivo, a cantora com voz de vidro partido cantando de amores perdidos. Vingança é um espelho, filho. Reflete o monstro que ela te fez ser. As palavras acertaram como um murro. Eu era o filho dela, afinal, o mesmo sangue, as mesmas fraquezas.
Decidi uma pausa, uma viagem ao sul, para limpar a mente. Apanhei o autocarro para Sagres, as falésias onde crescera, o Atlântico rugindo como um deus furioso. Em Sagres, o vento cortava como navalhas, limpando o sal das lágrimas que eu não admitia chorar. Caminhei pelas praias desertas, pés afundando na areia fria, recordando o pai, o verdadeiro, um pescador que morrera no mar quando eu tinha 5 anos. Se homem, rapaz, dissera ele na última memória, as mãos calejadas no leme. Homem. O que era isso agora? Um vingador ou um tolo? Noite, sentei-me num penhasco, o farol piscando como um olho acusador. Liguei para ela, pela primeira vez em semanas. Mãe. Silêncio, depois um soluço. Filho. Por favor, vem. Estou sozinha. O Rui levou tudo, os amigos viraram costas. A voz dela era um trapo rasgado, e algo em mim cedeu. Eu vou. Mas não por perdão. Por encerrar isto. Voltei a Coimbra no ápice de loucura, o comboio noturno balançando com os meus pensamentos. A quinta estava escura, janelas como olhos vazios. Ela abriu a porta de camisola, o cabelo grisalho solto como teias de aranha. Entra, filho. Entra. O salão cheirava a poeira e desespero, a lareira fria como um túmulo. Sentei-me, ela ao meu lado, as mãos trêmulas oferecendo chá fraco. Eu errei tanto, murmurou, lágrimas escorrendo como chuva no mondego. O Manuel. Ele me manipulava, mas eu deixei. E contigo? Eu tinha medo de te amar, porque perdia tudo. As palavras eram uma confissão, nua e crua, e por um momento, vi a mulher por trás da máscara, frágil, quebrada como azulejo rachado. Falei então, a voz baixa mas firme, eu causei isto, mãe. As mensagens, os ex, o caos com Rui. Queria que doesses como eu doí. Ela engasgou, os olhos arregalados. Tu. Meu Deus, tu és pior que ele. Levantou-se, cambaleando, mas em vez de fugir, abraçou-me, o corpo magro tremendo. Mas és meu filho. O meu erro, mas o meu. Chorámos juntos, um choro feio e catártico, anos de pus saindo da ferida. Prometi parar, pelo menos as sabotagens digitais. Ligaria para Vasco, cancelaria. E ela? Jurou devolver o que roubara, enfrentar o tribunal sozinha. Mas a paz era ilusória, como o sol de inverno em Portugal. Dias depois, enquanto eu arrumava as coisas para voltar a Lisboa, veio o golpe final. Uma carta do tribunal. Ela denunciara-me de novo, alegando ameaças e coação, para forçar a confissão falsa. Filho, é pela tua segurança. Vão-te prender, mas eu cuido de ti lá dentro, dizia a nota anexa, na caligrafia trêmula dela. Traição, a terceira e mais profunda. O sangue ferveu, o quarto girando. Saí furioso, batendo a porta, o eco como um tiro. No comboio, o ódio renasceu, mais puro, mais letal. Ela não mudara. Nunca mudaria. Agora, a vingança seria total, não ruína, mas aniquilação. Lisboa parecia uma prisão ao ar livre quando regressei, as ruas do Chiado sufocando-me com o burburinho de vidas alheias. Bati à porta de Zé, mas ele estava fora, tocando fado num casamento em Sintra. Sozinho no quarto, abri o caderno, agora um tomo de raiva acumulada, e escrevi o plano final, expor tudo publicamente, arrastar o nome dela pela lama nacional. Contactei um jornalista do Público, um tipo chamado Miguel que cobria escândalos familiares no Norte. Tenho uma história, disse-lhe ao telefone, voz disfarçada. Mãe viúva rouba a herança do filho homicida. Provas em anexo. Enviei os ficheiros, o coração martelando como tambores de carnaval no Porto. A notícia explodiu numa semana. Escândalo em Coimbra, viúva trai filho saído da prisão por herança milionária. Fotos dela na capa, envelhecida e derrotada, saindo da quinta com sacos de lixo como se fugisse de um incêndio. Ana ligou, histérica de riso, ela está a implorar misericórdia no tribunal. Perdeu a casa, o Rui fugiu para a Espanha com o resto. Mas o riso dela soou falso aos meus ouvidos, e desliguei abruptamente. O remorso voltava, mais forte agora, como uma maré alta engolindo as dunas de Comporta. Lia os comentários online. Que monstro de mãe, o filho merecia prisão eterna. Ninguém via as camadas, o amor torcido, o medo que nos deformava. Decidi confrontá-la uma última vez, mas não em Coimbra. Marquei encontro num café neutro em Lisboa, o Martinho da Arcada, onde poetas como Pessoa bebiam absinto e sonhavam traições. Ela chegou atrasada, de táxi, vestida com um casaco puído que outrora fora de Manuel. Os olhos dela estavam vazios, como o Tejo ao amanhecer. Filho, murmurou, sentando-se com mãos trêmulas.
O empregado trouxe cafés, o aroma forte misturando-se ao cheiro de chuva recente. Leste o jornal? Perguntei, direto. Ela acenou, lágrimas caindo na chávena. Sim. É verdade. Eu tornei-te isto. Um vingador. As palavras dela eram um espelho, refletindo o monstro que eu me tornara. Falei então, despejando tudo, os sonhos, o ódio, o amor residual que me corroía. Queria que sofresses, mãe. Como eu sofri quando me expulsaste pela primeira vez, com 16 anos, por causa das brigas dele. Como quando me aceitaste só pelo dinheiro, fingindo perdão. E agora? Isto. Ela ouviu, imóvel, depois estendeu a mão sobre a mesa, tocando a minha. Eu era fraca, filho. O Manuel batia, humilhava, e eu via-te nele, o homem que me abandonou, o pai pescador. Temia que me deixasses também. Confissão crua, como vinho sem filtrar. Por um segundo, o café dissolveu-se, e éramos só mãe e filho, partidos mas inteiros. Mas o momento quebrou-se com um telefonema, o jornalista Miguel, pedindo mais detalhes para a sequela. Diga-lhe que pare, suplicou ela, o pânico nos olhos. Eu devolvo tudo, juro. Vamos recomeçar, uma casa pequena em Alfama, só nós. Recomeçar. A palavra pairou, tentadora como o cheiro de pastéis de Belém. Mas o telemóvel vibrou de novo, alerta de prisão iminente, por incitamento à difamação. Ela traíra-me outra vez. Não, era ela a denunciar, num ato desesperado de autopreservação. Foi você. Acusação sussurrada, e ela baixou os olhos, culpada. Pelo teu bem, filho. Para te protegeres de ti mesmo. Levantei-me, a cadeira raspando o chão como unhas num caixão. Proteger? Como me protegeste quando me entregaste no julgamento? Adeus, mãe. Para sempre. Saí para a rua chuvosa, o arco da rua Augusta encharcado, o coração um punho cerrado. Corri para o Tejo, as ondas batendo furiosas, e atirei o telemóvel ao rio, adeus aos ficheiros, às provas, à vingança digital. Mas o ódio persistia, mutado agora em algo mais profundo, uma cauterização da alma. Dias viraram semanas de fuga interna. Mudei-me para um quarto mais barato em Moraria, bairro de Mouros e Fados escondidos, trabalhando turnos duplos na oficina para pagar dívidas. Zé visitava, trazendo viola e histórias. A tua mãe vendeu a quinta por tostões. Vive num quarto alugado em Santa Clara, costurando para turistas. Cada palavra era uma farpa, mas eu a sentia, bebendo ginginha até o mundo borrar. Ana processou e ganhou, partilhando comigo 40%, o suficiente para uma vida modesta, mas manchado de sangue familiar. O clímax veio inesperado, numa noite de São João. Fogos estalavam no céu de Lisboa, sardinha grelhando nos tasquinhos, o ar cheio de manjerico e promessas. Eu andava pelas ruas, anónimo na multidão, quando a vi, encostada a uma parede em Alfama, vendendo pulseiras tecidas à mão. Os olhos dela encontraram os meus através da fumaça, e o mundo parou. Filho. Um sussurro perdido no barulho. Avancei, o coração duplo. Mãe. Não era perdão, mas reconhecimento, de que a dor nos unia, como raízes torcidas de oliveira alentejana. Falámos ali, sob os fogos, vozes baixas contra o rugido da festa. Ela confessou tudo, o medo crónico, o amor pelo Manuel apesar dos socos, o pavor de me perder como perdera o pai. Eu expulsei-te para te salvar, da primeira vez. Pensava que na rua aprenderias a ser forte. Mentira bonita, mas eu via a verdade, fraqueza dela, não salvação. E o dinheiro? Perguntei. Era para sobreviver. Mas agora? Nada resta. Ofereci-lhe 10% da herança, anónimo via Ana. Ela recusou, guarda para ti. A minha punição é viver com o vazio. Partimos naquela noite como estranhos, mas algo mudara. A vingança completara o ciclo, não com morte, mas com indiferença. Eu caminhava para o Tejo, fogos refletindo na água como estrelas caídas, sentindo o peso aliviar. Não era paz, mas equilíbrio, o mar dá, o mar tira. Os meses seguintes foram um renascimento lento, como dor após as vindimas, terra exausta, mas fértil de novo. Mudei-me para Setúbal, perto do Sado, onde o mar é calmo e as ostras frescas curam feridas antigas. Emprego estável numa conserveira, mãos calejadas de novo a embrulhar sardinhas, o cheiro salgado um bálsamo para a alma. Zé visitava ocasionalmente, de comboio, trazendo a viola e histórias de Lisboa que pareciam de outra vida. A tua mãe. Sobrevive. Canta fada em tasquinhos de Alfama, voz rouca mas verdadeira. Assentia, sem perguntar mais.
O silêncio era a minha nova arma, não mais gritos, mas ausência. Ana enviava postais do Porto, tudo resolvido. Viva a tua vida, primo. O dinheiro comprara uma casa modesta nas colinas, com vista para o Atlântico, onde plantava vinhas e sonhava com paz. Mas os pesadelos persistiam, Manuel surgindo das ondas, a mãe afogando-se em euros falsos. Acordava suado, bebendo água fresca da torneira, e saía para caminhar na praia ao amanhecer, conchas estalando sob os pés como ossos quebrados. Um dia, uma carta chegou, caligrafia trêmula, selo de Lisboa. Filho, não espero resposta. Mas sei que lês. Estou doente, o coração, dizem os médicos do Santa Maria. Não é culpa tua, mas se quiseres. O quarto na quinta espera, vazio. O papel tremeu na minha mão, o sol de Setúbal batendo impiedoso. Doente. A palavra evocava o pai, levado pelo mar sem aviso. Guardei a carta na gaveta, mas o remorso rastejou de novo, como caranguejos na areia. Decidi ir. Não por ela, mas por mim, para fechar o livro, rasgar as páginas amargas. Apanhei o comboio para Coimbra, o Mondego brilhante como uma serpente adormecida. A Quinta das Lágrimas estava à venda, placa enferrujada na porta, jardins selvagens onde rosas lutavam por espaço. Ela abriu devagar, magra como um fado magoado, o peito arfando. Entrei. O quarto dela cheirava a remédios e memórias, cama estreita com lençóis poídos. Sentámo-nos, silêncio pesado como névoa minhota. Falei com o médico, disse ela, voz fraca. Pouco tempo. Mas não vim para morrer sozinha, vim para dizer, perdoa-me, se puderes. Não por mim, mas para ti. Olhei-a, vendo as rugas como rios secos, os olhos outrora frios agora suplicantes. Perdão é difícil, mãe. Expulsaste-me 3 vezes, casa, herança, alma. Ela acenou, lágrimas silenciosas. Eu sei. Era o meu medo, amar e perder. Como o teu pai, como o Manuel. Temia que tu partisses primeiro. Confissão final, nua como uma praia ao amanhecer. Falei então do meu vazio, da vingança que me consumira como fogo de artifício em São João. Queria destruir-te, mas destruí-me. Ela pegou na minha mão, unhas curtas agora, sem garras. Então constrói de novo. Vai para Setúbal, casa-te, tem filhos que não errem como eu. Ri-me, um riso genuíno pela primeira vez em anos. Filhos. Talvez. Mas sem mentiras. Prometi visitar, mensalmente, não como filho, mas como homem livre. Parti ao pôr do sol, o Mondego tingido de laranja, e no comboio, rasguei a carta velha. A vingança terminara, não com explosão, mas com sussurro. Em Setúbal, plantei uma oliveira no jardim, raízes profundas para ancorar o que restava. Zé veio para a inauguração, tocando fado de esperança, há males que vêm por bem. E pela primeira vez, acreditei. Anos depois, quando ela partiu, pacificamente, na cama da quinta vendida, herdei não dinheiro, mas cartas, dezenas, escritas nos últimos meses, cheias de eu te amava, à minha maneira torta. Enterrei-as sob a oliveira, o mar sussurrando aprovação. A vida continuou, um amor encontrado numa feirante de Setúbal, risos de crianças correndo pelas dunas. Não era perfeito, como Portugal não o é, com as suas falésias traiçoeiras e vinhos encorpados. Mas era meu. E na vingança, aprender a maior lição: o verdadeiro poder não é destruir, mas sobreviver, inteiro, apesar de tudo.